Pessoal, quando nós emitimos palavras e fazemos essa articulação de uma frase, de um texto, com o fim de transmitir uma dada ideia, vamos ter que dar conta das palavras que houvermos dito. E por isso o chamado de Jesus, ele fala de santificar a liberdade, visto que aquilo que nós realizarmos, conforme Paulo vai dizer, se não houver caridade, se perde e será improfícuo e, por fim, recolheremos um conjunto de palavra e reflexões, os quais não teremos dado conta de viver. A caridade é o caminho que vai permitindo a distribuição desses frutos de Jesus. E mesmo que nós já tenhamos um dado avanço enquanto caminhada, vai acontecer de esse processo ser um tijolo para darmos saltos ainda maiores. Daí, se eu estou numa caminhada em que vou dando conta de acertar mais, errar menos e fazer um propósito nobre, vão vir ao meu encontro novas situações ainda mais desafiadoras para que eu possa ir percebendo a intensidade e a profundidade da elevação, da renúncia, da caridade que consigo viver. Conforme vai dizer em Missionários da Luz, no capítulo 13, aquele que faz o que pode, isto é, que está no seu melhor possível, aproveitando as ensanchas para sua circuitaria moral ser fortalecida, recebe o salário da paz, da consciência tranquila, que é o nosso travesseiro. Inclusive, houvera sido feita uma pesquisa sobre a situação do sono do brasileiro e mostra que em torno de 40% dos indivíduos relatam dificuldade de insônia, noite mal dormida e situações correlatas a isso, seja
próprio estilo de vida que nós temos hoje, que torna insuficiente o serviço que fazemos, fica dando a impressão que temos que fazer mais. E se isso vem a entrar madrugada adentro, há um comprometimento tanto da qualidade daquele sono como da condição de conseguir dormir. E vai ter a ver com a nossa questão moral, porque deitar numa cama, encostar a cabeça no travesseiro com o fim de dormir, está ligado ao meu aspecto vibracional. A questão energética e as reverberações que isso faz acontecer enquanto uma tranquilidade de consciência e uma paz de espírito. Até porque existem relatos daquele que comete, por exemplo, um crime, ele vê as suas vítimas enquanto dorme. Naturalmente que isso leva a um sono pesadeloso, que vira uma tortura e o indivíduo acaba acordando mais cansado, inclusive, mas pelo aspecto moral e de conduta mesmo. Como um preso que houver assassinado algumas pessoas e ele, ao ser enquetado pelo juiz, comentara da visão que ele tinha das suas vítimas enquanto ele deitava, e que desde que ele houvera cometido aqueles crimes, que ele não tinha mais uma noite de sono, de fato. Isto é, mesmo que o organismo ele dê apagões para dormir um pouco, como um mecanismo fisiológico involuntário mesmo, de sobrevivência, acaba que, mesmo nesses mecanismos involuntários de apagão para a manutenção da maquinaria orgânica, dando uma condição mínima para ela continuar funcionando, o indivíduo não experimenta um descanso em profundidade e acaba que está envolto em toxinas energéticas que o paralisam enquanto dorme, o amedronta, o faz ter visões. Em sendo assim, quando alguém, consoante vai dizer aqui nesse capítulo, supracitado, Raquel, que estava fazendo quanto lhe era possível para hesitar no desempenho da obrigação que houvera trouxer ao mundo, ela seria poupada de ser ou perturbada ou advertida, porque ela estava encontrada no seu melhor possível. Que, mesmo que não seja o ideal, a perfeição, até porque, quando nós consideramos um orbe de prova e expiação como o nosso, é mister aqueles que estão aqui encarnados estarem num processo de burilamento. Consoante Kardec vai dizer na codificação que a última encarnação do espírito
é quando ele se torna um espírito puro. Ou seja, aquele que ainda precisa voltar para uma encarnação num planeta como a Terra, que está no início aí dos degraus de evolução dos mundos, é alguém num processo burilativo importante e que, em sendo assim, estamos longe da pureza dos espíritos de escola, da perfeição deles. E do ideal, que seria já ter galgado aí essa angelitude, que nos destacaria da necessidade de reencarnar, consoante num orbe de prova e de expiação, que sabemos que a matéria tem um efeito muito colante, perigoso, arriscado. E, em sendo assim, quando é considerada a conduta de alguém que está no seu esforço máximo, fazendo aquilo que pode para o bom êxito do desempenho e para desincumbir daquilo que elas se comprometeram no astral, consoante acordado antes de vir, ela é mantida em paz, ela é preservada. Daí, nem perturbações ou advertimentos, ou mesmo coerções em cima do indivíduo que é encontrado no seu melhor possível. Mesmo porque, quando a justiça de Deus nos procura no nosso endereço exato para nos cobrar pelos crimes que nós mesmos lavramos contra nós, com as nossas atitudes menos felizes, se nos encontra em trabalho no bem, nesse esforço máximo, manda a divina providência que seja suspenso aquela cobrança por tempo indeterminado. Então, isso mostra, consoante essa paragrafação de Emmanuel, que nós somos procurados constantemente pela justiça divina para prestarmos conta dos lavramentos infelizes que realizamos contra nós mesmos, com a nossa ação sombria. Seja questão de arrependimento, expiação, reparação, corrigenda, socorro, terapia. E isso vai dizer que essa procura vem e se me encontra, conforme fala nesse parágrafo de Missionários da Luz, do capítulo 13, em serviço no bem, fazendo tanto quanto me é possível para viver o postulado de Jesus, levar sua boa nova. Isso se afasta e é por um tempo suspenso, essa cobrança sobre mim. Então, isso é grave, porque vai dizer de uma paz que vem de dentro, porque mesmo que todo o universo esteja em paz, se dentro de mim existe um peso de consciência, algo reclamando reparação, eu vou estar perturbada. E mesmo que todo o universo esteja em guerra,
Mas se eu, dentro de mim, estou com a minha consciência tranquila, estou fazendo o meu melhor possível, eu permanecerei em paz. Em sendo assim, passa por esses detalhes do nosso jornadear, que pede mesmo essa atenção nos nossos detalhes. Então, tipo, eu estou me preparando para ir para o trabalho e percebo que estou no tempo, acordei na hora certa, consoante o horário programado no despertador. Levantei, estou no preparativo para sair. Pode ser que aconteça algo para me atrasar e eu não perceba. Então, nós estamos sujeitos a esses lapsos que vão se estender para outros aspectos da nossa vida. Então, tipo, eu percebo que quando passo de meia-noite para deitar na cama, ou eu tenho uma experiência de uma dor de cabeça, que pode intensificar, e à medida que se intensifica, isso eu posso até estar deitada mesmo, alcança meu estômago e gera um enjoo, que vai inclusive intensificando, e teve uma vez que me levou a vômito. Ou eu percebo que existe uma dificuldade com a manobra neurônica do meu cérebro quando eu acordo. Ou seja, às vezes o detalhe de uma hora que deito, de uma hora que acordo, que tem relações aí com o nosso ciclo circadiano, podem ter interferências na nossa capacidade de ser mais rápido nas percepções, na autoobservação, observação do que está em torno, para agirmos melhor. Que precisaríamos olhar com carinho para essas questões, divisando. E em sendo assim, é uma atitude que estará a pedir de nós esse aprimoramento dessa circuitaria, como uma moça que ela tem um filho pequeno e algumas vezes ela houvera feito uma abordagem com alguém para poder pedir algo ali de ajuda para ela, seja um leite ou comprar um remédio para o menino dela, inclusive estava com uma alergia na pele, e houvera tido uma orientação de Jesus para aguardar um dia da semana para o trabalho com a questão do pão material mesmo. Até por essa questão de organizar a nossa rotina e fazer a divisão dela consoante aquilo que a disciplina nos peça, baseado no desejo de Jesus para nós, teve essa orientação de aguardar, deixar para o domingo o trabalho propriamente dito, de dar assistência para as pessoas que possam pedir algum tipo de ajuda material. E mesmo assim, acaba que
hoje pela rede social, até quando a gente fala de um WhatsApp, continua vindo o pedido de uma ajuda, mesmo que não seja domingo aquele dia, acordado para prestar o auxílio nesse sentido, e inclusive ligações. Inclusive nesse momento aqui que aconteceu uma interferência na gravação, pedimos desculpa, que está ligado a uma ligação que aconteceu. E mostra como a questão de sermos fiéis àquilo que está sendo pedido para nós precise sendo fortalecido. Visto que é fácil nós nos enganarmos com aquilo que estamos achando que está vindo de orientação para nós. É fácil nós sofrermos mistificação e termos uma avaliação errada daquilo que fazemos e obtemos. Inclusive, existe pregador da doutrina espírita que já tem aí uma caminhada de 50 anos fazendo pregação nessa doutrina bendita, que não tem um celular. E essa pregadora propriamente dita, que falou sobre isso, houvera comentado que o objetivo por trás dela não ter adquirido um celular, porque inclusive ela não tem essa questão do manejo com rede social, ela não tem uma conta numa rede social, e não tem um uso de celular. Então, assim, seja tanto a questão propriamente dito de estar no Facebook ou no Instagram ou no próprio WhatsApp, nem isso e nem o celular per si. Então, para falar com ela seria um telefone fixo ainda, ou mesmo adaptações que são feitas para quem pretende manter dessa forma e não deseja ter esse eletroeletrônico. E ela dizia que um dos motivos dela preferir fazer isso, ela não ser achada. Porque esse anonimato de não poder ser encontrado era importante para ela. Isso com certeza está ligado à preparação que ela precisa fazer para as pregações que realiza. Porque aquele que está nesse trabalho de divulgação do pão da instrução, da oração, pede muito estudo, muita disciplina. Naturalmente que em tudo que nós formos fazer, mas o que se propõe a um trabalho de divulgação da doutrina espírita precisa ler, precisa ouvir pregações, conteúdos que possam ser usados para aquele trabalho ser feito. E precisa ter tempo que tem a ver com essa questão da disciplina. Então, ela dizia que se ela tivesse ali aquele celular, ela ia ser procurada e realmente, mesmo que eu seja uma pessoa que ainda esteja aí na pré-adolescência, que a minha rotina é ir para uma escola, ajudo na minha casa naquilo que posso, estou por conta do estudo naquele momento da minha vida. Eu sou procurado o tempo todo pela rede social. Seja alguém que diretamente entre em contato comigo pelo WhatsApp, ou algum número que me liga, ou algo que me chama atenção em algumas das redes sociais, algum conteúdo, e que aquilo tem o efeito de me procurar, porque prende minha atenção, desperta minha curiosidade, meu desejo de olhar. Daí que, num trabalho igual essa palestrante que nós citáramos, que agora inclusive ela vai lançar um livro, Aquele Tempo Entre Nós, junto com a filha que é psicóloga, que em cada capítulo
vez ela começa, a filha termina, vez outra, a filha começa e ela termina. E isso mostra que alguém que está ali, seja na própria preparação da palestra, as viagens, que ela costuma fazer por ser chamada para ir para diversos locais, fazer pregação, escrever um livro ou outro conteúdo onde acontece aí o trabalho da escrita. Isso demanda tempo, energia e precisa ter aquele preparo que cada qual vai fazer de acordo com aquilo que perceber que o trabalho que realiza é necessário para dar conta de desincumbir e realizar aquilo. E de fato, assim, quando a gente fala de rede social, nós estamos falando de uma disciplina que nós temos que ter para levarmos a efeito o que está sendo pedido de nós, conforme diz nesse parágrafo do caso de Raquel. Ela está fazendo o seu melhor possível para realizar as obrigações que a trouxeram ao mundo. Ou seja, isso mostra que cada qual vai ter o seu leque de obrigações que trouxe do astral e que precisa realizar aqui. E para o meu leque, aquilo que eu percebo, que eu acordei no astral para fazer aqui, consoante o pedido de Jesus para mim, eu preciso fazer as adaptações do meu dia, cortar tal coisa, não perder tempo com tal coisa, não querer atender tal coisa fora daquele horário que foi combinado, para que eu tenha o foco necessário, imprescindível para realizar aquilo. Então, nesse caso dessa palestrante, que é a Maíse Braga, ela tem essas alternativas que ela encontrou e que ela usa, de não vir a ter um celular, porque facilita para que ela possa fazer o desincumbimento e os preparos que ela precisa para aquilo que ela realiza, que ela foi chamada a realizar. E tem a ver com estratégias que o indivíduo vai descobrindo que facilita para ele ter aquele foco, disciplina e o aproveitamento melhor do seu tempo. Porque nós vamos ter que prestar conta do nosso tempo. Inclusive, cada qual que assume, seja que a Raquel, o serviço que ela foi colocada para fazer por desejo de Jesus para essa vilegiatura dela, seja o caso da Maíse e um outro trabalhador espiritual, mesmo de outra religião, que está na vibração da boa vontade, se coloca a serviço, mormente gratuito, porque como Jesus disse, dá de graça o que recebemos de graça, nós somos chamados a prestar conta em tempo real daquilo que estamos realizando. Existe uma equipe de benfeitores por detrás do trabalho, que na verdade é quem faz o trabalho acontecer. Que a parte mais difícil é por conta deles. Sobre a égide firme de Jesus. Então são prepostados pelo Cristo para aquele trabalho que aparentemente nós realizamos, mas é uma equipe espiritual que conduz aquele trabalho. E que por isso precisa me encontrar moralmente de pé, preparada para poder auxiliar essa equipe, apesar da minha miséria, da minha sombra, da minha inaptidão, mas nesse esforço, porque aí assim eles vão me capacitando para que o trabalho possa acontecer, porque a maior parte é por conta deles. Porque o benefício daquilo que realizamos pro humana é do Cristo. Em sendo assim, a questão de conduta, ela é séria
porque nós estamos prestando conta do que fazemos, quanto mais quando a gente voltar para o astral. Aí que nós vamos ter que prestar conta mesmo, nosso tempo, da disciplina que nós conseguimos ter, naquilo que nos propomos, fidelidade, perseverança, elevação moral. E há um recorte aqui desse capítulo, onde o esposo de Raquel, ele não estava querendo ter uma conversa com ela ali na janta, enquanto ela perguntava, ele respondia de forma seca e ficava em silêncio. E o benfeitor, ele explica, ele não consegue sequer ter uma conversa com a esposa. E em sendo assim, mostra como nós estamos sendo observados pelo benfeitor, avaliados, inclusive a nossa aptidão para atender aos desígnios do Cristo a nosso respeito, enquanto um serviço que nos será confiado. Por isso que vai ser dito nesse recorte sobre a condição espiritual desse esposo, que se chamava Adelino, enquanto um amor sublime do altar doméstico estava distante ali daquela psicosfera, porque os cônjuges haviam perdido o gosto de conversar e trocar uma figurinha entre eles. E aí o benfeitor remata, nesse estado psíquico, nessa condição energética, vibracional, Adelino não poderá ser útil ao nosso propósito, aquilo que pretendemos realizar. Isto é, eu não só estou prestando conta em tempo real daquilo que assumi enquanto um serviço com Jesus, como eu, se não tomo cuidado, eu posso ser considerada uma trabalhadora inapta, pela minha palavra, pelo meu pensamento, pela minha ação. E aqui entra, inclusive, um outro recorte que Emmanuel faz, numa das obras psicografadas pelo Chico, em que é colocado que aquele que adentra a vibração da intolerância, do queixume, da agressão a outrem, seja em pensamento, verbal, em ação, ele demonstra uma inaptidão. Se os benfeitores percebem que eu não tenho uma estrutura mínima para viver caridade, para ser paciente, para auxiliar tantos quantos reteiam comigo, que eu não consigo viver pobreza, castidade, a humildade. Eles percebem uma inaptidão, uma incapacidade moral minha. Naturalmente que aquele serviço não vai ser confiado a mim. Vai procurar alguém que tenha um requisito mínimo, mesmo considerando a nossa imperfeição enquanto espírito de um orbe de prova e expiação, falando da minha situação como espírito inferior, mas que para um dado serviço precisa ter uma vontade mínima, uma disposição mínima moral. E em sendo assim, quando é falado a questão de interações nossas aqui
e a pauta da nossa solidariedade, vai ser colocado que amar o amigo é fácil, compreender quem é inteligente, quem tem facilidade de raciocínio, quem é bom, tecer elogio para quem faz o bem, entronizar uma dada afeição, defender alguém que seja da minha parentela, conservar aquele que me estima, que me elogia, louvar e confetar um justo, exaltar e relevar um herói. Mas, quando nós consideramos a dificuldade como nossa mestra, a tempestade nossa benfeitora, e o adversário, o melhor professor, o instrutor eficiente que nós temos, perceberemos que é naquilo que me visita e que tira de mim uma condição melhor, é que precisarei dar conta dessa condição mesmo. Daí, se eu não tenho ainda um amealhamento para receber com luz um mendigo que bate a minha porta, consoante o amor que Jesus nos ensinou, pelo menos preciso ter uma caridade básica para fazer isso. Porque aquele que nos calunia é onde eu tenho essa ensancha de viver o amor gratuito. E a nossa dificuldade em lidar com o adversário tem a ver com a nossa dificuldade em viver a gratuidade. Estava vendo uma reportagem ali na faixa de Gaza, em que Israel está sendo acusado pela Organização das Nações Unidas de crimes de guerra, onde estão sendo bloqueadas as portas para entrada de alimento, água, remédio. E aquela população ali da faixa de Gaza está em inanição do básico para viver. E a questão também dos milhares de mutilados e feridos pelo bombardeio que acontece ali, mormente vindo de Israel, porque tem um poderio militar superior. Porque a questão nem é falar de uma nação, de uma situação, mas onde está um poderio militar maior e o que acaba acontecendo, porque aquele que tem um poderio militar superior, ele acaba tendo mais condição de defesa quando alguma arma vem na sua direção. Então, se a gente faz isso em termos de comparação, a faixa de Gaza está desprotegida. E as instituições humanitárias tentam levar água, alimento, medicação, tratamento para os feridos, mutilados, com fome, com sede, que estão ali, e não consegue chegar. Inclusive das milhares de mortes que já aconteceram ao longo dos anos ali, pela situação caótica que acontece ali, uma proporção significativa é ou criança, idoso, enfermo.
e mostra a questão da nossa condição ainda, enquanto humanidade, de não conseguir dar de graça o bem e de estabelecermos para isso uma série de tarifas enquanto energéticas mesmo, para poder fazermos algo na direção do outro que precisa. E vai denotar a nossa condição, quando, por exemplo, a questão dos jogos, que foi regularizado no Brasil, ou seja, uma situação que toma o dinheiro daquele que está viciado. Quando consideramos na porcentagem dos que recebem Bolsa Família, existe um grupo significativo ali que está entregando dinheiro em apostas online, que é na casa dos bilhões, o que já está sendo circulado em termos de aposta em jogo. Isso para falar de uma situação que foi regularizada, mesmo sendo um vício, e os sites clandestinos. Mais de 12 mil sites foram bloqueados pela vigilância em relação a esse setor e fechados porque faziam movimentação de aposta mesmo não sendo permitido. Mas para outros sites a permissão aconteceu pela regularização que teve. E mostra essa questão do ganho financeiro, que acaba que as empresas que ganham dinheiro com isso, elas vão usar subterfúgios para fazer isso ser regularizado. Isso alimenta a dependência, endividamento. Tem aquele que suicida, porque faz uma dívida grande e se percebe sem um dinheiro para quitar aquilo. Tem aquele que vende tudo que tem para poder apostar naquele jogo, que é um vício mesmo. Aí o indivíduo perde controle do que acontece. Consoante nós, cada um com o seu vício, que temos que empreender esforço para quebrar isso, vencer, mas que acaba que o sistema que nós temos estimula o indivíduo a apostar mais, a colocar tudo que tem ali em termos de material naquilo. Isso gera desequilíbrio, pelo próprio desequilíbrio do vício atendido mesmo, e as consequências disso: loucura, autoextermínio, vingança. E se nós considerarmos a questão de dívidas com a agiota, que acabam sendo estimuladas a partir disso, então a gente vê que a agiotagem está por trás dessas situações que acontecem. Inclusive, quando pensamos no traficante, aquele que é arrolado por um vício, o que pode acontecer com ele, como o filho de uma senhora, ela tinha 5 filhos, 4 moças e um rapaz, e esse rapaz começou envolvimento com droga. E ele começou a levar colegas para dentro da casa para usar droga ali. E essa mãe, inadvertidamente, fechou a porta da casa para esse filho, expulsou ele de casa. Naturalmente que a situação dele ia piorar, porque quando eu fecho a porta para alguém que está nessa situação, eu estou, infelizmente, dando uma condição para esse espírito onde ele vai acabar ou morrendo pela droga, pelo efeito dela mesmo, ou por uma ação de traficante que vai até ele, o tortura e o mata. E foi o que aconteceu com esse rapaz. Ele começou a perambular pela rua, foi para um canto ali, continuar sendo usuário de droga, junto com outros da mesma situação, começou a fazer dívida com o traficante, e aí mesmo que esse indivíduo alterado
tenta pegar algo de alguém ou roubar para poder comprar droga. Chega uma hora que o organismo vai definhando. Até para ele poder roubar de alguém, ele já não consegue direito. Porque o organismo já está desequilibrado, desatrelado. E recorre, seja um empréstimo com a agiota, ou aumentar o empréstimo com o próprio traficante. E acaba que a cobrança chega para esse indivíduo, como aconteceu com esse rapaz. O traficante cobrou dele, ele não tinha como pagar, porque ele já estava danificado pela droga, não tinha nem como trabalhar para poder ganhar dinheiro para pagar aquela dívida, porque o cérebro já estava detonado. Até para tomar de alguém ele não tinha condição de fazer. Aí colocou ele num pneu e pôs fogo. Ou seja, tortura e mata. E mostra essa situação mesmo que nós estamos, onde nos percebemos em situações que estimulam nossas dependências, pelos ganhos financeiros, pelas máfias que movimentam essas estruturas, e vamos sendo arrolados para aquilo, com uma perda de cognição, uma condição de enfermidade irreversível, a morte. Pelo efeito que os vícios trazem para nós. Por isso que quando Jesus nos fala de amar o inimigo, fazer bem a quem odeia, orar pelo que maltrata, persegue, a questão de perdão das ofensas, benevolência para com todos, indulgência para com a falta alheia, é porque ele sabia que é o único caminho para nós. Porque a vivência desse postulado de Jesus vai fermentando em nós os metais dessa gratuidade. E aí nós vamos poder amealhando uma incementação menos sofrida para o nosso orbe, para a nossa coletividade, onde haja espaço vibracional energético para um ajudar o outro e as pessoas irem saindo das condições em que gera infortúnio, com as consequências que isso traz para nossa moral enquanto coletividade.